A Expedição Abiyala foi um projeto elaborado principalmente por duas pessoas que saíram de uma outra experiência de expedição e perceberam que não era exatamente o que eles queriam. Eles queriam algum processo que trouxesse a discussão de uma integração, uma formulação de uma rede de solidariedade e uma ação descolonizante, que em outros projetos de expedição parecia que o caráter ainda estava muito eminentemente turístico. Então eles fundam uma fundação chamada ITAT, recolhem dinheiro através de crowdfunding para fazer essa experiência. Como os dois estavam localizados na região da Colômbia, pensam em como articular Colômbia e Equador como o primeiro processo dessa viagem, que tem como objetivo, a partir de agora, ano que vem, fazer de novo Colômbia e Equador para reforçar os laços com as comunidades que a gente visitou e depois ir descendo por toda a América Latina. Então, o projeto é um projeto pedagógico de vivenciar na prática teorias descolonizantes, ao mesmo tempo em que faz uso do contato pessoal entre as pessoas para fomentar redes de solidariedade. E como é que foi essa experiência que tu viveste aí na expedição? Cara, foi uma experiência fantástica, porque uma coisa é a gente, mesmo no cotidiano da luta, nós temos alguns limites de... Esse é o tipo de coisa que às vezes é difícil até botar em palavras, né? Que a gente experiencia muito mais do que fala sobre. Mas, em resumo, é muito fácil a gente se afundar nos desafios da nossa realidade. Seja politicamente, seja teoricamente. E ter a possibilidade de vivenciar, experienciar realidades distintas de atuação perante os mesmos inimigos, que em realidade um equatoriano resumiu muito bem qual é a conjuntura política da América Latina hoje. Tem dois projetos. Um projeto das pessoas das burguesias que se submeteram ao modelo ALCA e aí tiveram toda a sua matriz produtiva devastada e tiveram que recorrer à lógica das drogas, como é o caso da Colômbia. E um segundo projeto que, por uma articulação mais ou menos à esquerda, houve uma defesa de uma burguesia nacional extrativista que se amplia e gera um certo recurso ao Estado, que é gerenciado para uma ampliação de políticas sociais e tudo mais. E isso ficou muito claro como os impactos perversos desses dois modelos são vivenciados pelas comunidades de maneira muito parecidas. A questão da Monsanto, por exemplo, é uma questão que está afetando a todos. Então, vivenciar essa experiência junto às comunidades latino-americanas da Abiyala perceber o quanto somos parecidos em nossas mazelas e não somente nelas, e o potencial criativo que as pessoas estão tendo, seja em plataformas de luta mesmo, conceituais inclusive, como toda a discussão que está tendo acerca do bem viver, seja em práticas como, por exemplo, o povo amazônico ao fazer o Toxitour, que é um projeto de, em vez de fazer turismo comunitário por turismo comunitário, aproveitam a entrada de pessoas na região amazônica para fazer turismo pelas áreas devastadas pela Texaco. Os projetos de defesa de um novo modelo social e econômico na prática, através
dos planejamentos de autonomias comunitárias com economia social solidária. Então, vivenciar isso na prática te faz perceber que sim, nós estamos num momento político delicado. Tem regiões, como é o caso da Colômbia, que é quase um filme estadunidense de vilão, assim, que é muito fácil identificar quem é o inimigo. E tem outras regiões onde, que para mim o Equador me pareceu, por ser um espaço menor e pelo fato de Rafael Correa ser um dos presidentes que tem ampla maioria no Congresso, sem necessidade eu brinquei com algumas pessoas que parece que o Rafael Correa é o Lula sem a desculpa de ter que fazer coligação com o PMDB. Assim. Então, deu para perceber muito mais o que é o modelo neodesenvolvimentista e todas as contradições desse modelo. Então, vivenciar isso só falando das questões sociais e políticas que me tocaram, né? Não vou entrar em detalhes dos impactos pessoais que teve, mas foi tipo um limite de vida, assim, que me fez deparar a nível pessoal com o que eu quero para minha vida de uma maneira muito radical. Uma coisa que a gente conversou é que a gente arcou as dádivas e os malefícios de, nesse primeiro projeto, ter cada um indo com um projeto individual. Então, tem os projetos individuais que vão ser elaborados a partir da expedição. No meu caso, eu já vinha fazendo um estudo sobre a elaboração de uma nova mística para a América Latina, baseado em Glauber Rocha. Vou fazer um vídeo animação referente a toda a questão de cosmovisão que eu aprendi, que pode dialogar com essa problemática que eu estou trazendo. Tem gente que vai fazer livros infantis. Tem um projeto muito interessante que vale a pena acompanhar, que é de uma espanhola que está há 2 anos fazendo viagens, não somente na América Latina, como na Ásia e na África, fazendo pesquisas de práticas de economia social e solidária, que agora vai lançar um livro, um documentário, e a partir do final desse ano eles vão começar a efetivamente criar na prática projetos de economia social e solidária. É um projeto que vale muito a pena acompanhar. Aí tem também exposições fotográficas, tem vários projetos individuais. Para além desses, algumas pessoas que tiveram proximidades políticas, principalmente maiores, estão com outros projetos. Um, que é o mais básico, é a reformulação da expedição, para que ela tenha continuidade, que alguns dos integrantes façam parte da sua organização. Então a ideia para o próximo ano é se incorporar a um projeto que já existe, chamado Universidade Caminhante, que o seu grande diferencial é fazer com que as comunidades visitadas também façam parte da expedição. E, para além da expedição em si, projetos que algumas pessoas estão querendo se engajar, que nós tivemos muito contato com alguns centros de produção teóricas, principalmente no Equador. Então, tenho uma ideia de traduzir o livro do Alberto Acosta, que foi presidente da Constituinte, foi ex-candidato a presidente do Equador na última eleição, tem um respaldo imenso dentro do movimento indígena, e que publicou em 2012 um livro que tenta sistematizar o acúmulo teórico acerca da temática do bem viver. E outros 2 projetos é a fundação de um coletivo de tradução. A gente que estuda América Latina depende muito de textos em espanhol. E, a princípio, isso não costuma ser tanto um problema para a academia, mas o próprio ato de tradução, para muito além da barreira linguística, que não é tão grande, a própria perspectiva de poder trazer textos que talvez por outro caminho não chegassem.
Então a gente quer fundar um coletivo de tradução, que o Vitor, que é o periodista que está formulando junto comigo esse projeto, deu a ideia de chamar de Chask, que era o mensageiro das comunidades incas. E para além disso, o que a gente pensou é que, conversando, percebemos que há pessoas discutindo a problemática da América Latina no Brasil, só que muitas vezes não se conhecem, e para além de não se conhecer, acabam tendo que fazer tudo sozinhos. E então às vezes a gente tem o mesmo projeto ocorrendo em vários cantos do Brasil, e geralmente é sempre a mesma realidade, um coletivo reduzido de pessoas sobrecarregadas fazendo o mesmo trabalho. Então a ideia é fazer um encontro nacional dessas pessoas para começar a criar laços dentro do próprio Brasil para ver se a gente avança. Esses são os projetos mais concretos. E na questão de rede de solidariedade, o que está mais avançado foi o que surgiu junto a um coletivo do Equador chamado IAI Unidos, que luta pela defesa da Amazônia. Eles, mais um projeto muito interessante que era a Caravana do Câmbio Climático, que foram uns rapazes que se juntaram, compraram um ônibus, mudaram o ônibus da gasolina para a matriz de energia elétrica e desceram do México até o Equador fazendo trabalhos juntos às comunidades de sustentabilidade. Eles, os IAI Unidos e nós da expedição, tivemos uma reunião e estamos tentando criar primeiro uma plataforma de discussão sobre as temáticas para tentar ver quais são os pontos em comum e tentar ver até que ponto nós podemos amadurecer para fazer um trabalho juntos. Há uma rede solidária grande que eles já fazem parte, que a gente está vendo qual é a possibilidade de se unir, que são os Indignados com o Câmbio Climático. Eu não me lembro agora o nome exatamente, tem um nome mais interessante que eles criaram, que são pessoas que estão de vários cantos do mundo, que estão começando a se articular. Tem um desafio político primeiro, que é um encontro sobre a questão ambiental que vai ocorrer na França, que eles querem ter um projeto efetivo de propostas para tentar pautar parte desse debate. Mas, para além disso, estão fazendo a ideia é fazer um processo de começar a ter intercâmbios dentro desse sentido.